Bom dia, graça e paz, Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos, a palavra de Deus está em Salmos, capítulo 18, Salmo de Davi, que fala sobre vitória. E a gente passa por tantos momentos difíceis, a gente passa por tantos momentos de angústias, a gente passa por algumas lutas que parecem que não vão ter fim, lutas longas, batalhas realmente difíceis. E quando chega o tempo de celebrar, cara, a gente precisa celebrar. A gente não foi treinado para ser derrotado. A gente está sendo treinado para ser vitorioso. Apesar de nem sempre a gente sair em vitória, mas quando a vitória vem, a gente precisa celebrar. E Davi aqui, nesse salmo, ele está louvando a Deus, porque o Senhor o livrou dos seus inimigos e das mãos de Saul. E ele começa dizendo assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Davi estava tão assim, apaixonado pelos livramentos que o Senhor deu, pelo cuidado de Deus, pelo refúgio que Deus foi durante todo esse tempo, por ter sido o seu escudo, né, em tempo em que ele era o alvo de Saul, um tempo em que ele era o alvo a ser abatido. Deus foi o seu escudo, foi a sua força. E Davi estava celebrando o fato de ter Deus como seu refúgio, como seu baluarte. E ele disse assim: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Davi estava louvando a Deus e se lembrando dos laços de morte que o cercaram, de situações que eram para a morte, que do ponto de vista natural, Davi agora não poderia estar celebrando, não poderia estar comemorando, era para Davi estar morto. E eles ali lhe impunham terror, terror emocional, terror de todas as formas. Cadeias eram preparadas, cadeias do inferno, para que Davi estivesse preso nessa angústia. E há momentos na nossa vida que parece que o inferno prepara cadeias para nós. A sensação de estar preso, a sensação de não ter liberdade, a sensação de perder o direito de ir, de vir. A gente está debaixo dessa cadeia emocional, parece que não acaba nunca. E ele diz assim: Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz. Olha para você ver, cara, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Há um texto na palavra de Deus, lá em Jeremias 33, verso 3, que diz assim: Clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim, e eu vou te responder. E direi a você coisas que você não sabe. Vou revelar coisas a você que você não sabe. Vou te entregar coisas grandes que você não conhece. No meio da angústia, irmão, no meio de cadeias infernais, no meio de laços de morte. A única coisa que o diabo não consegue me impedir é de clamar ao meu Deus. Às vezes essas cadeias me impossibilitam de tantas coisas, mas não me impossibilita de clamar ao meu Deus. E foi o que Jeremias fez, e foi o que Davi fez. Na minha angústia eu invoquei o Senhor. Salmo 145 diz assim no verso 18: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que invocam o seu nome. Na angústia, no meio dessa guerra,
a arma que eu tenho, a minha arma de guerra é o meu clamor. E perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam o seu nome, de todos os que o invocam em verdade. E no verso 19 do Salmo 145 diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos que amam, irmão. Na angústia, nós temos uma ferramenta, nós temos uma arma de guerra poderosíssima, poderosíssima e eficaz. E o diabo quer te calar. O diabo quer te calar porque ele sabe que se você clamar, o Senhor vai estar com você. Se você clamar em verdade, o socorro de Deus chega. E foi o que Davi fez na minha angústia, invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Irmão, eu escutei uma frase, ou eu li uma frase no Instagram, que diz assim: olha, o fundo do poço é um dos lugares mais frequentados da Terra. Só que lá ninguém tira selfie. Ninguém tira selfie. E a gente acha que às vezes é só a gente que está no fundo do poço. A gente acha que só a gente está passando por esse momento. Mas eu falo que o fundo do poço, às vezes, ele é uma bênção. Porque quando se chega no fundo do poço, o único lugar que dá para olhar, o único lugar que eu encontro luz é olhando para o alto. Muitas vezes o fundo do poço é o recomeço da minha história. É onde de fato eu não tenho mais onde cavar, eu não tenho como mais dar o meu jeito, a minha autossuficiência não deu certo. Aí eu olho para o alto, eu olho para Deus e eu começo a clamar a Deus para o socorro, eu começo a clamar o meu Deus. E no verso 16, Davi diz assim: Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Ou seja, no fundo do poço eu clamei. Quando eu achei que não tinha mais solução, quando naturalmente não tinha, ele me estendeu a mão e me tomou. Ele me tomou na sua destra e me livrou do forte inimigo, me livrou das mãos daqueles que me lançaram no cárcere, daqueles que me lançaram nesse fundo de poço, dos que me aborreciam, daqueles que eram mais poderosos do que eu. Irmão, tem lutas que não dá, não tem como. Na força do nosso braço, nós não temos força alguma, e ainda que tivesse, era insuficiente diante da força do nosso adversário, diante do tamanho da guerra. Mas o nosso Deus, esse Deus que nós invocamos, ele está perto de nós, ele nos toma pela mão. E ele nos faz mais do que vencedores através do seu Filho Jesus. Ele nos faz guerrear essa batalha e crer que a vitória virá, porque ele é maior do que os nossos adversários, maior do que os nossos inimigos. Então entenda nessa manhã, irmão, a tua vitória não está na tua capacidade, na tua resistência à luta. A tua vitória está na tua capacidade de clamar ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para te salvar, que Ele é um Deus zeloso, Ele é o teu escudo, a força da tua salvação, e Ele vai estar contigo, mesmo diante de uma guerra que parece que não vai ter fim. Deus é o Senhor da guerra, Ele vai te livrar. O Salmo 18, ele é lindo, ele é muito maior. Nós lemos aqui até o verso 17, e nós vamos parar por aqui para o áudio não ficar longo. Mas entenda uma coisa, cara. A tua vitória está nos teus lábios. A tua vitória está no teu coração. A tua vitória está na tua capacidade de clamar a Deus. Clame a Deus diante dessa situação. Diante de tanta incerteza. Diante de tantos laços que foram colocados para você. Clame ao Senhor na tua angústia, grita por socorro ao teu Deus e Ele te livrará. Amém? Amanhã a gente continua falando sobre o Salmo 18.
Deus te abençoe, toma posse da tua vitória. Deus é contigo, no nome de Jesus.